Olá, meus amigos, boa noite. Deus abençoe vocês, espero que todos estejam bem. Mais um domingo junto com vocês. Hoje é dia 18 de maio de 2025 e sempre perseverantes, sempre acreditando na graça de Deus, que é a nossa força, e vamos continuar seguindo em frente. Eu quero dedicar este vídeo, assim como todas as lives que eu fiz nesses anos, aos membros da Igreja Universal do Reino de Deus, obreiros, jovens, pessoas que estão aí dentro. Eu não vou desistir de vocês. Eu não vou desistir de vocês. Não vou. Vocês fazem parte daquilo que Deus colocou na minha vida como uma missão de poder levar a verdade para vocês. Não só o que acontece nos bastidores, mas também principalmente a respeito do falso evangelho, para a gente saber diferenciar, para que você encontre paz. Em Jesus nós encontramos paz, tranquilidade, coisa que pastores da Igreja Universal não têm. Eles não têm. Pastor, esposa da Igreja Universal, os pastorezinhos de igreja, eles não têm paz. E hoje eu vou trazer para vocês mais um áudio. Na verdade são muitos áudios, mas eu separei um áudio aqui que é um dos meus favoritos, porque eu recebi um áudio recente da Cristiane Cardoso, mas sinceramente, gente, eu não tenho estômago para ouvir mais a Cristiane. Já não tenho mais estômago. Então eu separei um conteúdo que ela fala da ordem do papai dela, que você que é pastor, você tem que obedecer, porque para ela ele é o próprio Abraão. É isso mesmo. Pastor da Igreja Universal, esposa, eles não têm paz, não têm sossego, não podem ficar doentes. Eu estava até conversando essa semana com uma advogada, ela estava falando comigo exatamente sobre isso. A própria Cristiane Cardoso já chegou a dizer que pastor não pode ficar doente, não tem o direito de ficar doente. Mas eles acabam sendo escravos de um sistema. Então, seja bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira. Eu sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Atualmente eu sou um jornalista independente. O meu trabalho aqui é extremamente sério, com base na verdade, em fatos, documentos, áudios, vídeos, testemunhas. Esse é o nosso trabalho, repor a verdade. E eu pretendo continuar, porque isso é muito sério. Cada conteúdo que a gente faz durante esses anos, são centenas de vídeos, milhares de depoimentos, a fim de abrir os olhos das pessoas. Por isso eu convido você a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Se inscreva agora no canal, vai lá, se inscreva. Se torne um participante desse trabalho. Você, durante a transmissão, nos ajude deixando o seu like. É fundamental que todos nos ajudem, inclusive por falar em ajuda. Davi, como eu faço para apoiar voluntariamente o trabalho do seu canal? Tem muitas formas. Você pode se tornar um membro do canal. Você também pode nos ajudar voluntariamente, como agora há pouco um irmão mandou uma mensagem para mim, meu querido irmão, e vem nos ajudando a conseguir avançar com esse trabalho de maneira voluntária. Se você quiser estar fora do Brasil, você pode através do PayPal. Você tem o PayPal? É só digitar o meu e-mail lá, Fale com Davi Vieira. Esse é o meu e-mail, falecomdaviVieira@gmail.com, ou através da plataforma Wiser, se você que está fora do Brasil. E para você que está no Brasil, você também pode ajudar o trabalho do meu canal de maneira voluntária, através do que está passando aqui no rodapé. Você pode nos ajudar se você quiser, para que eu consiga avançar com esse trabalho. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estão comigo, porque é realmente uma luta de Davi contra Golias, porque o sistema religioso ele é muito forte, mas não é maior do que a verdade. A verdade é sempre soberana, é sempre maior. Tá certo? Mandar um abraço pro meu xará Davi, Filomena Jimenez, Fátima Aparecida, Estrelita, buenas noches, Selma dos Santos Vidal, meu querido amigo Edu também,
É verdade, Edu. Sou grato a Deus por estar livre dessa prisão saudável. Foi frase do Renato Cardoso, né? Renato Cardoso chamou o Universal de prisão saudável. Só se for saudável para ele, porque eu nunca ouvi falar de uma prisão saudável, né? Verdade, Edu. Selma dos Santos Vidal, Dona Laura, minha querida irmã, que hoje eu falei com ela. A Dona Laura deve falar assim, meu Deus do céu, ele tava com essa camisa hoje de manhã e tá com essa camisa à noite. É, minha irmã, que o negócio... Eu tô usando a mesma camisa. É a mesma camisa, minha irmã. Um abraço, Dona Laura, um beijo aí pra sua mãe querida, tem mais de 90 anos. Tá? Deus abençoe a Américo Souza, Maria Isabel... Adriano Borges, Chica, tudo bom? Ela tá sempre arrumando ideia, Crisoca, sempre arrumando ideia. Sônia de Fátima, Ricardo Monteiro, tudo bom? Ale, meu querido amigo aí, que eu falei agora há pouco, a gente vai mandar para você lá, tá ali, ó. Ale é membro do canal e a canequinha vai viajar para Orlando, tá viajando para Flórida a caneca, ó. Vamos mandar a caneca do canal. Você que é membro do canal, todo final de mês eu faço um sorteio da caneca aqui do trabalho do canal. Você que ainda não é membro, se torne membro. Vou produzir conteúdos especiais para os membros, contando um pouco do nosso cotidiano, da nossa história. E eu vou mandar uma canequinha dessa para você. Vou sortear uma porque a gente vai aos pouquinhos. Essa aqui vai viajar para os Estados Unidos. Uma novinha, né? Eu tenho uma outra ali guardada. Essa aqui que eu estou tomando aqui meu refresco. Tá bom? Um abraço, meu irmão. Muito obrigado de coração. Só tenho que te agradecer do fundo do meu coração pelo seu apoio, pela sua ajuda. Deus abençoe. Pois é, meu irmão. Apocalipse Revelation, Constellation Free também, grande irmão e amigo, também tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Leandro Gomes tá aí conosco. Tudo bom? Deus te abençoe. Vera. Ô, minha irmã, como vai? Pastor Wilson, tudo bem? Graça e paz, Deus te abençoe, que o Senhor Deus de Israel, nosso Salvador, Jesus te dê força, irmão. O Pastor Wilson está com a gente, ex-obreiro também, Ivan, legal, Ivan membro do canal, Jocelina, André Monteiro, Hélio de Souza, o Hélio também está sempre comentando, Jaqueline, Creadorno, Jocélio, tudo bem? Abençoe todos os membros do canal, aqueles que assistem pela primeira vez. Legal, Deus abençoe aí, tá? Vocês são nota 10, gente, vocês são demais. Eu tenho a agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estão conosco ao vivo aqui, tá? Rebeca, muita gente, muita Miriene Araújo, legal. Muito bom, pessoal, a gente vai colocando no comentário de vocês. Vamos entrar aqui no e-mail que eu recebi. Esse e-mail que eu recebi, eu vou botar o áudio da Cristiane aqui. Na verdade, gente, tem um áudio de 30 minutos que ela fala. Depois eu vou deixar no Telegram. Não são todos os áudios que eu consigo colocar no Telegram, porque o Telegram que eu uso, ele é o gratuito. Eu tenho um canal no Telegram, para você que não sabe. Ele traz ali documento das empresas dos bispos, traz muitos conteúdos, mas tem um áudio da Cristiane que é 28 minutos. Tem um áudio da Cristiane Cardoso que é 28 minutos, que ela fala que a esposa tem que agir como o Espírito Santo para atuar na vida do marido, para não deixar o marido ficar vendo redes sociais, tipo assim, denuncie seu próprio marido, né? Cause confusão na sua casa. É basicamente isso o áudio. É que são 28 minutos e quando a Cristiane está falando, eu pareço que eu começo a imaginar ela cantando, né? Ai que dia. Joga depois no YouTube aí você. Cristiane Cardoso, ai que dia. Então eu não aguento, cara. Quando eu ouço a Cristiane falar, parece que ela tá cantando pra mim. Ai que dia, meu Senhor. Gente, eu não aguento uma coisa dessa. Eu fico imaginando as pessoas que fazem parte lá, esposas e tal, ouvindo a Cristiane falar. Eu não aguento, gente. Eu não aguento. Mas esse áudio que eu vou trazer para vocês aqui é forte. Porque ela faz revelações, ela vai falar coisas pesadas da própria vida dela. Então vai ser forte, vai ser importante, mas antes, vamos ler aqui o e-mail juntos, por favor. Este e-mail aqui
Deixa eu só colocar um aviso aqui para as pessoas, se você me permite. Estamos ao vivo, tá? Agradeço você que está acompanhando a gente de todo o Brasil e também fora do país também, valeu. Peraí, deixa eu só escrever uma coisinha aqui, porque eu acabei não escrevendo aqui para avisar as pessoas. Vou ver se eu estou escrevendo certo. Vamos aí, gente. Estamos ao vivo. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o e-mail. Vamos ler esse e-mail aqui. Exclusivo. Ok. Vamos lá. Esse e-mail aqui é um e-mail de uma pessoa ligada à área de psicologia. Ela mandou assim, ó. Preste atenção como que é a Universal na sua pirâmide. Esse e-mail aqui é um e-mail que foi mandado, acredito que foi por um psicólogo, ou uma mensagem escrita por um psicólogo que conhece a Igreja Universal. Ele colocou assim, ó: o culto à produtividade na IURD. Ganhando almas vira desculpa. Quando ganhar almas vira desculpa para explorar vidas. Essa é a grande questão, né? Edir Macedo há muitos anos usa o pretexto de que é necessário ganhar almas. Só que esse conceito de ganhar almas, ele criou essa ideia para fazer as pessoas trabalharem de graça para ele. Na Igreja Universal, o povo é incentivado a trazer pessoas para que dentro da igreja elas encontrem a solução dos seus problemas. Na verdade, a Universal faz uma grande propaganda disso, que a Universal resolve. Ultimamente o Renato tem colocado esse slogan, na Universal resolve. Não resolve coisíssima nenhuma. Não resolve nada. Então, ele criou esse slogan, que a Universal sempre teve, o pare de sofrer, que vai contra o princípio cristão, que o cristão sofre, o cristão tem sofrimentos. Nesta vida nós enfrentamos adversidades, mas para eles, adversidades, problemas são demônios, que você só vence fazendo corrente, fazendo sincretismo, pegando óleo, pegando sal, fazendo aquelas porcarias que eles ensinam. Mas o que é pior é o fato das pessoas não terem descanso. O obreiro não tem descanso. Se você parar para pensar, o obreiro ele está sempre sendo colocado para fazer alguma atividade para ele nunca pensar. É reunião toda semana, é reunião constantemente. O pastor, por sua vez, também só tem uma folga na semana, e muito mal, quando ele tem folga, ele acaba sendo comprometido, sendo ordenado a trabalhar. Tem muitos áudios da Cristiane, inclusive, eu não vou colocar esses áudios aqui hoje, mas ela fala que o pastor, eu tenho um áudio dela, depois eu vou pedir para as pessoas me mandarem depois novamente, que ela fala: você não tem folga, você não pode ter folga. Se você tem folga, você tem que trabalhar na sua folga. Você tem que dar tudo na sua folga. Quer dizer, ela não sabe nem o que está falando. A Cristiane Cardoso nunca trabalhou na vida. Ela não trabalhou na vida. Ela não sabe o que é uma carteira assinada. Ela não sabe o que é. Ela fala de evangelização, mas ela nunca foi numa comunidade. Nunca foi numa favela. Nunca visitou uma pessoa. Pelo que eu saiba, pelo menos eu não sei, não tenho essa informação dela ir em hospitais. Ela só vai com uma escolta armada, com segurança. Com todo vídeo que você vê a Cristiane e o Renato no carro, atrás tem uma escolta armada para proteger a vida deles. Porque eles têm medo de sequestro. Eles são pessoas que não são discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus, ele está no meio do povo. Ele vai aonde as pessoas estão. Ele vai até as pessoas. Não é ele manda a pessoa vir até ele como se ele fosse o centro das atenções. Tá certo? Então vamos ler aqui o e-mail dessa ou desse psicólogo, que ele bota aqui, ó. Eu vou dizer como ele, porque eu não sei se é ele ou ela, tá? Cristiane Cardoso, Edir Macedo e Renato Cardoso, em suas diretrizes e falas públicas, têm martelado uma ideia perigosa de que o sábado não é dia de descanso, mas dia de trabalhar pela salvação de almas. Isso é muito perigoso, gente. Isso vale principalmente para os pastores da Universal que tiram folgas no sábado. Foi o que eu falei para vocês. Ela criticou os pastores que tiram um momento para ficar com a família, porque eles não podem ter descanso jamais. Não pode ter descanso.
A vida deles tem que ser 100% dentro da igreja. A mesma coisa dos obreiros. Por isso que os casamentos dos obreiros acabam. Por isso que o obreiro nunca tem nada. Porque eles querem que a pessoa fique socada na igreja, fazendo o chamado ponto de fé, que é na frente da igreja, dando um jornalzinho. Eles querem que a pessoa trabalhe 24 horas para eles. Certo? Aí tá aqui, ó. Essa doutrina não só ignora o equilíbrio bíblico sobre o descanso, como também desrespeita princípios médicos humanos básicos. O que se vê, na prática, é uma exigência cada vez mais opressiva sobre pastores e esposas, obreiros e membros, obrigados a estarem sempre disponíveis, sempre produtivos, como se fossem peças descartáveis de uma engrenagem piramidal. É exatamente isso. O obreiro da Igreja Universal, ele é descartável. O obreiro da Igreja Universal só serve quando não está trabalhando. O meu áudio está estranho, pessoal. Você que está conseguindo me ouvir bem, a Mel colocou aqui que o áudio não está muito bom. Vocês podem me confirmar, por favor, se o áudio está legal, se estão conseguindo me ouvir bem, por gentileza? Quem puder colocar aqui, me dá aí um feedback aí, pessoal, por favor. A Mel tá falando que o áudio não tá bom. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá estranho, né? Ah, meu pai amado. Pera aí, gente, pera aí. Calma aí, calma aí. Não se irritem. Calma aí que eu vou tentar mexer aqui no trem. Ah, pai amado. Alô? E agora? Eco. Vamos ver se ficou melhor. Tá melhor, gente? Estão conseguindo? Tá abafado o áudio? Dá para entender, né? Então, eu vou tentar melhorar, gente, tá? Eu vou tentar melhorar, tá bom? Estão vindo bem, obrigado. Eu sei que para algumas pessoas pode não estar bem. Marco Antônio, para de falar mal da Igreja Universal, pelo amor de Deus. Tá, não sei se você tá falando brincando ou se você tá falando sério. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Eu botei o microfone mais perto de mim. Deixa eu ver se melhora aqui. Calma aí, rapaziada. Como é que o microfone tem uns botões aqui? Pronto. Ficou melhor, gente? A Leda falou, o áudio tá estranho, mas... Tá ruim, mas tá bom, né, gente? Tá ruim, mas tá bom, mas tudo bem. A gente vai ter no futuro recursos, pedir a Deus que Deus nos mande recursos, pessoas para nos ajudar a mexer na parte técnica aqui, porque tudo eu faço sozinho e algumas coisas as pessoas me ajudaram. Esse microfone é do Max. O Max mandou aqui, me presenteou com o microfone. Mas legal, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Então, aí tá aqui, ó. E isso é uma realidade. Obreiros da Igreja Universal não têm vida social. Eles não têm paz. A vida deles é guerra 24 horas por dia. Aí tá aqui, ó. Enquanto se preocupam em encher templos e recrutar mais e mais pessoas, típico de uma estrutura que depende de renovação constante na base, como uma pirâmide, negligenciam o fato de que muitos estão adoecendo. Olha aqui, gente, isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma realidade. Presta atenção que isso é forte que eu estou falando. Você que é obreiro da Igreja Universal, você sabe que isso é verdade. Tá aqui, ó. Ó, olha que coisa interessante ela está colocando aqui, ó. Ou ela ou ele. Olha aqui, ó. Negligenciam, como aconteceu lá no Ceará. Inclusive, lá no Ceará, um vereador bispo da Universal abandonou a sogra, uma obreira de mais de 20 anos, ela veio a falecer recentemente, no leito, na cama de casa, acamada, eles abandonam as pessoas. Enquanto o obreiro pode trabalhar, ganhar voto para eles, trazer gente. Gente, quantas vezes eu, que já fui obreiro da Universal, a gente juntava outros obreiros, alugava Kombi, alugava van. Você já deve ter feito isso. Quantas vezes nós já fizemos isso? Alugávamos van, alugávamos ônibus, ia lá para a comunidade, enchia a van, ia de casa em casa e levava para a igreja. Quantas vezes os bispos falavam, olha pessoal, nós temos uma missão,
cada obreiro aqui está responsável de trazer 3 pessoas no próximo domingo. Ou então, quando se havia uma consagração de obreiro, o obreiro tinha que trazer 12 pessoas. Você tem que trazer 12 pessoas com você. A gente ia lá, convidava a família, convidava todo mundo. Quantas vezes já fizeram isso? Então, os obreiros da Igreja Universal são a base, eles trabalham para isso. Eles vão lá, trazem gente. E no dia em que eles não podem mais trabalhar, que eles adoecem, alguma coisa acontece, eles são simplesmente abandonados. Abandonados. Então vamos continuar aqui, que esse texto é bem interessante. Aí diz assim, olha que interessante. Muitos estão adoecendo, se esgotando e desistindo. Pastores abandonando o ministério. Esposas deprimidas, isso é verdade. Obreiros cansados, membros desmotivados, mas o foco permanece. Mais gente, mais número, mais resultado. E o descanso? Não é prioridade, ao contrário, é visto como fraqueza espiritual. Mas a Cristiane Cardoso pode fazer academia na sua casa, no seu palácio, pode viajar de avião, pode ir para Paris quando quiser. Eu tenho foto da Cristiane e do Renato, eu tenho que procurar nos arquivos, os dois na frente da Torre Eiffel, se beijando, curtindo ali na frente da Torre Eiffel, né? Pois é. Aí vamos lá. Cadê aqui o texto, para não perder? O que a Bíblia realmente diz sobre o descanso? A Bíblia é clara quanto à importância do descanso. Deus descansou no 7º dia. O próprio Jesus reconhecia a necessidade do repouso. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Em vários momentos, ele se afastava das multidões para estar a só com seus discípulos, não por descanso com almas, mas por sabedoria e equilíbrio. O sábado, inclusive, foi instituído como dia de descanso e santificação para o bem do ser humano, não como fardo. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus falou isso, né? Para confrontar a lei a respeito do trabalho, que o trabalho precisa ser... Mas o trabalho que Jesus fala é diferente do trabalho da Igreja Universal. Jesus fala de misericórdia, de compaixão, de repartir o pão. E na Universal não tem nada disso. Na Universal é fé, é sacrifício, é dar tudo e obedecer ao líder da instituição. Mas para a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus, esse princípio parece ter se tornado um obstáculo ao progresso da obra. A medicina comprova. Descanso não é luxo, é necessidade. Por isso que tem muito pastor, quero abrir parênteses aqui, que estão com doenças. Pastores e esposas com doenças porque não descansam. Não param para descansar. Não tem um momento de poder aproveitar mentalmente com a sua família. Obreiros não tem isso. Não existe isso entre os obreiros. Muito difícil. Aí está aqui, ó. Diversos estudos mostram que o descanso semanal reduz o risco de doença cardíaca, melhora a saúde mental, fortalece o sistema imunológico e aumenta a produtividade ao longo prazo. A privação de descanso, ao contrário, gera estresse crônico, depressão, ansiedade, fadiga extrema, queda de imunidade e até burnout. Um esgotamento físico e emocional comum entre pastores e esposas da Universal, apesar do silêncio institucional. Sabe por quê, gente? Porque na Universal não há incentivo para a pessoa buscar um atendimento psicológico, não há incentivo para a pessoa procurar fazer uma atividade física, não tem nada disso. Tudo que vier a fazer a pessoa sair da Universal e parar de participar dos eventos da instituição é prejudicial, não faz bem, é coisa do diabo. Aí está aqui, ó. A recomendação médica é clara, o corpo humano precisa de ciclos de atividade e repouso. Ignorar isso é promover a morte lenta de quem serve a igreja. A doutrina do sacrifício que só sacrifica os de baixo. A hipocrisia é evidente. As lideranças que impõem essa carga insana não se expõem ao mesmo ritmo. Muitos têm vida confortável, viagens, que é o caso da Cristiane Cardoso. Daqui a pouquinho vou colocar o áudio dela, tá? Nós vamos analisar juntos o áudio da Cristiane Cardoso. Eu vou colocar daqui a pouco para vocês.
um áudio que ela vai falar das ordens do pai dela, né? Daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês. Vamos analisar juntos o áudio da Cristiane Cardoso. O áudio dela em que ela vai falar o que o pai dela quer que os pastores façam. Então daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês, tá? Mas antes, estou lendo esse e-mail aqui, que esse e-mail é interessantíssimo que eu recebi. Aí tá aqui, ó. Cadê? Aí tá aqui, ó. Viagens, folgas, cuidados médicos de ponta, enquanto pastores são forçados a abrir mão até do sábado, sem espaço para a saúde, a família ou silêncio. É uma cultura de sacrifício distorcido. Sacrifica o corpo, a alma e o espírito dos que estão na base, em nome de uma obra que mais parece a empresa do reino de Deus. A verdade nua e crua. A insistência em transformar o sábado em um dia de ganhar almas a qualquer custo revela mais sobre a sede institucional por crescimento e visibilidade do que sobre o zelo espiritual. É uma doutrina falha, injusta, principalmente antibíblica, um modelo que esgota e descarta seus servos, exigindo mais e mais, enquanto chama de falta de fé qualquer sinal de cansaço, como se o corpo não fosse templo do espírito, mas uma ferramenta de lucro. Exatamente. É hora de confrontar essa ideologia. O descanso é sagrado, o descanso é bíblico. E uma igreja que nega isso não está promovendo a salvação, está promovendo o colapso. E é verdade. Então, na Igreja Universal, os únicos que podem viajar, que podem ter vida social, que podem comer em restaurantes de luxo, podem passear, distrair a cabeça, são a alta cúpula da Igreja Universal. Eles têm que obedecer. Quem está embaixo, obedece. Porque você vai ouvir agora esse áudio. Tinha outros da Cristiane, tem até um mais recente que eu falei para vocês, de 28 minutos, mas eu, sinceramente, me dá nojo de ouvir tanta hipocrisia. Mas esse aqui eu quero que você ouça. Então vamos ouvir o áudio da Crisoca. A gente vai ouvir o áudio dela e vamos analisar juntos os pensamentos, o que se passa na cabeça da Cristiane, cara. Sinceramente, eu não sei o que se passa na cabeça dela. Esse áudio aqui é para pastores e esposas. Nós vamos ouvir agora o áudio da Cristiane Cardoso, que ela direcionou a pastores e esposas de pastores. Não é para qualquer pessoa, não. O público que ela se direcionou é para quem trabalha na Igreja Universal. Vamos ouvir agora, presta atenção aí, gente, porque a coisa tá muito séria. Vamos ouvir aí, presta atenção, por favor. Não estava como muitas pessoas, não, mas é o meu candidato. Não, eu não concordo. Não, porque eu vejo, eu falo meu pai, né, mas eu vejo ele como o Abraão hoje. Nós somos esse povo aqui. Se Deus falar com ele, ó, circuncida todo mundo vai ter que circuncidar, não interessa, não tem assim. O que você acha, Joyce? E você? O que você acha sobre isso? Não tem isso. Então, peraí. Esse áudio é muito importante deixar claro para vocês, porque aqui a Cristiane Cardoso, ela está falando para os pastores a respeito da autoridade irrevogável, incontestável de seu papai, o Papa Macedo. Na Igreja Universal, as ordens do Macedo são irrefutáveis. O Macedo pode mandar em todos os bispos, pode corrigir a todos, ninguém pode corrigir a ele. Não tem um ser humano na Igreja Universal que seja maior do que Edir Macedo. Ele é o maioral de Midian, só que no caso é o maioral da Universal, é o Edir Macedo. E ela está falando, se o meu pai mandar vocês operarem, ou mandar vocês fazer a circuncisão, todo mundo tem que fazer, não interessa, ninguém pode questioná-lo, porque ele, para mim, é Abraão. Ele, para mim, é Abraão. É o Papa Macedo, exatamente. É o pontífice do Templo de Salomão. Vamos continuar ouvindo aí. Ele é o Abraão. Deus fala com ele. Então, o que ele fala? É assim, vai ser assim, acabou. Não tem... Ah, mas eu não concordo, mas vai ser assim. Eu queria aquilo ali, mas eu não acho isso mais. Ele tá falando, é ordem, acabou. Não tem... Tá ouvindo, pastor? O que o meu pai falar é ótimo, você tem que obedecer e acabou. Não tem isso.
Na Igreja Universal ele tem um líder, tem um chefe, tem um patrão, tem um dono, tem um senhor ali. Obreiro só serve para trabalhar, para obedecer. Você sabe muito bem, quando no início do ano 2000, se eu não estiver equivocado aqui, se eu não estiver errado aqui, no início do ano 2000, o Macedo lançou um livro chamado Senhor e Servo. Deixa eu ver se eu acho no professor Google aqui. Peraí, gente. O Senhor... Peraí. O Senhor e Servo. Se lembra desse livro? O Senhor e Servo, do Bispo Macedo. Deixa eu jogar no professor Google aqui para você ver. Ó, esse livro aqui foi criado pelo Edir Macedo com o objetivo de deixar claro o seu poder absoluto sobre os pastores, bispos e principalmente os obreiros. É uma obediência louca, desenfreada. Todos que ouvem a voz dele têm que ouvir como se estivesse ouvindo do próprio Deus. Então, esse livro aqui, que eu vou botar para vocês verem aqui, rapidinho, se a gente perder aqui o nosso raciocínio, foi criado pelo Macedo. Esse livro aí, ó, que vai aparecer na tela para você agora, ó. Esse livro aqui, ó. Tá no Google, tá? O Senhor e o Servo, do Bispo Macedo. Esse livro aqui, quando ele foi feito, foi feito para deixar bem claro que o servo só não pode questionar, o servo tem que obedecer, o servo não tem direito de questionar. Na Igreja Universal, o povo não tem direito de questionar. Não pode questionar as ordens do Macedo. Por isso que as pessoas sofrem. Por isso que as pessoas são... elas continuam dentro de uma bolha, porque se ela falar alguma coisa, ela vai estar sendo vista como mal, ela não serve para servir. Você se lembra quando ele mandou colocar em todas as catedrais aquela frase: aquele que me serviu, o Pai o honrará? Então, isso é muito importante. Né? Agora vamos continuar ouvindo a Cristiane aqui, que ela vai falar mais coisas. Vamos lá, gente. Vamos continuar ouvindo aqui. Peraí. Vamos lá. Não tem essa coisa. Ah, não, mas eu não. Ah, eu não acho, não concordo, não, eu não vou fazer não, eu tenho a minha opinião. Não tem isso. E você vê aqui... Não tem opinião. Você está entendendo, pastor? Não tem opinião. Você tem que obedecer. Essa é a verdade. Ouve aí. Essas pessoas no nosso meio que gostam muito de ter opinião própria e falam, não, eu não concordo, eu não vou fazer. Essas pessoas, elas não fazem parte. Elas não fazem parte da casa de Abraão. Esse é o primeiro sinal de que ela não faz parte dessa aliança. Há 20 e tantos anos atrás, depois que eu casei, ele começou a falar, olha, não tenho filhos, o mundo não está para filhos. Eu aceitei. Eu queria, mas eu aceitei aquela palavra. Não, peraí, para aí. Isso aqui é para poder fazer você entender isso. O bispo Edir Macedo, ele odeia crianças. Vem aqui comigo aqui na tela aqui, ó. Pode mandar para ele que eu estou falando isso. Olha aqui, ó. Eu vou repetir mais uma vez para você que não está entendendo o que eu estou falando. O bispo Macedo odeia crianças. Odeia crianças. Não gosta de criança. Quando ela fala que ela vai falar agora da vasectomia, ela vai falar aqui da adoção. Odeia crianças. Ele não gosta de criança. Eu botei no meu Telegram, há alguns anos atrás, inclusive lá em Portugal, na reportagem, foi usado isso, quando ele fala sobre crianças. Ele deixa claro, várias vezes ele falou publicamente, dizendo que a criança nasce como rato. As crianças vêm ao mundo como ratos. É uma fala bem polêmica, bem forte. A outra fala que é a mais comum e a mais popular, todo mundo já viu, é quando ele fala sobre o abo. Ele fala sobre
Não posso falar a palavra, senão o YouTube corta o alcance. Ele é favorável a isso. Mas tem mais. Tem uma reunião que ele fez com pastores em que ele fala, não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema, assim, quer dizer, ele fala sobre situações envolvendo crianças, ele detesta crianças. Quando foi instituída a ordem para os pastores adotarem crianças, o meu tio, que é bispo, eu acho que eu esqueci de falar para quem não me conhece assim pela primeira vez, que os meus 2 tios são bispos. Um deles adotou criança na época que veio a ordem para adotar crianças, que inclusive o filho da Cristiane Cardoso, que é adotivo, o Felipe, eu entrevistei aqui no meu canal, ele fez vasectomia também. Foi colocado para fazer vasectomia, mas tem alguns áudios interessantes, não sei se eu vou achar agora, porque são muitos, que o Macedo vai falar a respeito disso, ele vai falar a respeito do que ele pensa em relação à criança. O que ele pensa em relação à criança. Depois eu vou botar, que eu acho que não vou achar agora, não. Eu não vou achar esse áudio agora, não. Vou colocar para você. Tá lá no meu Telegram, gente. Gente, me segue lá no Telegram, gente. No Telegram é muito fácil. É só você baixar o Telegram, que é gratuito. Você procura Amigos de Davi. Você vai lá no meu canal, Amigos de Davi, e você vai me achar, ó. O meu canal Telegram é esse aqui. Tá aqui, ó. Davi Vieira, canal oficial Amigos de Davi. Lá você vai ver áudios, vídeos, fotos exclusivas, documento das empresas dos bispos. Tudo que você quer saber tá ali. Eu coloquei muita coisa ali. Muita coisa. E tem lá o depoimento lá do Macedo falando o que ele pensa da criança. Então ela tá falando aqui, ó. Ele deu uma ordem. Ela tá falando com os pastores o seguinte: quando meu pai manda é para obedecer. Eu não queria, eu queria ter filho. Só que o ex-bispo Alfredo Paulo, quando fazia o vídeo, ele deixava claro, nas denúncias que ele fazia, que a Cristiane e a Viviane não podiam ser mães. Não podiam. E elas foram coagidas pelo pai a adotar. Vamos continuar ouvindo aqui. Presta atenção, gente. Vamos lá. Contra a minha vontade. Mas muitos não aceitaram. Não, eu quero ter filho. Não, eu vou ter filho, eu tenho que ter filho. E teve filho. Teve filho, foi lá e teve filho. Quer dizer, não aceitou. Teve filho porque quis. E se for ver, o filho não está no nosso meio. Vai ver, se vai começar a pesquisar, procurar saber como é que ficou essas pessoas, né? Às vezes nem estão mais no nosso meio, ou se estão, o filho só dá problema. Sabe? Porque não aceitou. E na mesma época, depois de um tempo, ele começou a falar, olha, adota. Se você, adota, vamos adotar. Tem muita criança que não tem pai, não tem mãe. Vamos adotar. Vai lá a gente adotar. A gente foi lá adotar. Né? Você adotou, eu adotei, um monte de gente adotou. Adotou por obediência. Não foi por, eu quero adotar, bispo, que eu tô vindo aqui na liderança, porque já que a gente não vai ter filho, pelo menos eu quero ter um filho adotivo. Não foi isso. Foi feita uma reunião, e eu lembro muito bem, eu tava nessa reunião, e ele incentivou a gente, olha, vocês devem adotar, e eu tava no meio de, a maioria não tinha filho, porque éramos tudo assim, da mesma época. Tínhamos casados praticamente na mesma época. E nós não estávamos obedecendo. Todo mundo já tinha decidido isso através da vasectomia. A gente já tinha decidido, olha, a gente não quer mais, e a gente decidiu fazer vasectomia, a gente não quer, não vai ter filho mesmo, vou fazer vasectomia aí. Então a gente decidiu, e aí... Não, peraí. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Vasectomia na Universal é obrigatório, tá? Vasectomia é obrigatório. Pastor tem que ser um infértil. Para ser pastor da Universal tem que ser infértil. Se tem muitos pastores no universo de 1000 pastores, uns 30 têm filhos. 1000, a porcentagem é muito baixa. A maioria dos pastores da Universal
99% de todos eles são operados. Quando não é ele, é a esposa. Não pode ter filho. Não pode. Isso já gerou até condenação para o bispo da Igreja Universal. Então, isso aqui é forte. Ela fala que questão de vasectomia que o Renato deve ter feito, mas é uma imposição na Igreja Universal. Você tem que operar. Você não pode ser pai. Não pode. Você vai ser um pai espiritual das pessoas. Vamos ouvir aí. Não, vocês deviam adotar. E eu lembro que o meu marido, ele aceitou, eu adorei, né, a ideia. Eu fiquei super feliz, assim, uau, era isso que eu queria, né? Mas o meu marido, ele fez por obediência. Fez por obediência. Então, gente, é basicamente isso que a gente mostra. Tem um outro áudio, mas que eu não vou colocar. A Cristiane Cardoso, ela tá fazendo essas reuniões dela com a mãe, lá no Univer, que ninguém aguenta isso. Não sei como que a pessoa aguenta assistir essa menina falando. Eu vou botar um vídeo mais recente dela. Esse aí já foi bem forte, gostei muito desse que eu recebi. Mas tem um outro aqui que é interessante, que ela vai falar com a mãe dela, com a mãezinha dela, sobre obediência. Olha aqui, ó. Presta atenção. Olha só. O coração dele se agita. O que acontece? Quantos pastores têm confiado em fechamento, têm confiado em negócios alheios, negócios, né? Feito negócios paralelamente à obra de Deus. Né? E é isso. Ela está criticando pastores que fazem negócio paralelo ao trabalho do pastor. Engraçado, o pai dela tem vários negócios paralelos. Inclusive, se eu não me engano, estão abrindo até bets agora. Tem denúncia até que estão abrindo bets de apostas esportivas. É mais uma que o Macedo está embarcando, né? É mais uma. Está embarcando agora em agência de turismo e agora as bets, né? Que o Macedo está entrando nessa também. Aí, quando o pastor na Igreja Universal, que não pode estudar, não pode trabalhar, faz alguma outra atividade, ela fala isso aqui, ó. Uma tristeza, por quê? Porque você não tá crendo. Né? Quantos mais exemplos você vai ter que ter para entender que é Deus ou tudo ou nada? Ou você crê em tudo que você é, ou não crê. Porque não dá para você crer só um pouquinho. Não dá para você crer só quando isso aqui acontece, quando isso... Não tem circunstâncias. Não tem assim, quando, né? Se, não, é tudo. Ou você crê ou você não crê. Você vai para uma cidadezinha, não tem a televisão, não chega lá, o rádio, né, não tem literatura. Você sozinho ali, e começar uma obra de Deus ali, crê que Deus vai cuidar. Né? Deus vai cuidar, Deus vai dar um jeito. Deus vai mostrar. Sabe? A gente não pode ser como aquele servo inútil que recebeu um talento e fala assim, não. Tá vendo, pastor? Você é um servo inútil. Você pode ser mandado para uma cidadezinha, igual a Esté falando, a dama das fé, ou das fezes, não, da fé, né? Tá falando, pastor, manda para uma cidadezinha para sofrer lá. Manda a Cristiane Cardoso para a Ucrânia. Manda a Cristiane, o Renato, vai lá para um país de cultura muçulmana. Manda eles. É mole falar que o pastor está reclamando porque mandaram ele para tal lugar. Ouve. Eu sei que o senhor planta onde não... quer colher o que não plantou. Como assim? Como assim? O senhor quer colher onde não plantou. Então eu guardei aqui. Né? Quer dizer, eu guardei aqui. Esse servo inútil é o servo que não confiou, que não creu. Se Deus deu, ele vai ajudar você. Ele deu um, ele vai ajudar você com esse um. Você deu 2, ele vai ajudar você com 2. Você deu 4, ele vai ajudar você com 4. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Então, você tem que crer somente. Se você fica usando, né, vamos dizer, sim, os argumentos humanos, né? Porque eu não sei, eu não sou assim, eu não faço assim, ninguém tá aqui comigo, ninguém me ajuda, esse lugar aqui é assim,
sabe, você começa a dar as suas desculpas, os seus bons argumentos, as suas justificativas, você não crê. Eu poderia ter falado assim, Deus, eu não sou escritora. Eu não sou escritora e o senhor está pedindo para mim ser autora. Eu não sei escrever um roteiro, eu não sei como é que faz uma formatação. Eu vou dar uma de palhaça quando eu escrever. E todo mundo fala, olha lá, querendo dar uma de autora. Nunca foi numa faculdade, nunca teve um diploma de nada. Está querendo se meter numa coisa que nem sabe fazer. Vamos gozar de... Nunca foi numa faculdade, nunca fez faculdade. É verdade, o próprio Macedo publicamente falou que não vai deixar a própria filha fazer faculdade, porque na visão dele, a mulher não pode ser superior, não pode ter um cargo superior. Em alguns lugares isso é machismo, né, que fala, né? Falam que isso é machismo. É um total preconceito, mas o problema todo é a visão do pai dela. O pai dela está passando para ela um império muito grande de pessoas alienadas que gostam dele. Então ela está falando aqui, ó, que ela está sendo motivo de piada porque ela não tem formação. Não tem formação. Vamos fazer chacota com o meu nome, que fizeram na internet muito. Eu tinha até apelido. Claro, só... Tem gente que me... Não, Cristiano, teu apelido é Crisoca. Eu não conheço outro apelido pra você. Você é só Crisoca, tá bom, Crisoca? Crisoca. Ai, que dia, Crisoca cantora. Um apelido lá na rede social. Eu podia usar muitos argumentos, mas eu escolhi crer. Eu creio. Ela pensa porque ela é filha do bicho Macedo. O que você quiser pensar, você vai pensar. Eu creio. Eu sei o que Deus fez e tem feito na minha vida. Porque eu creio, porque eu confio. E Ele, quando a gente crê, a gente confia, Ele se agrada. E Ele não deixa faltar. Só que é claro, é óbvio, né? Não vai ser fácil, porque não é porque você confia em Deus que tudo vai ser fácil. Não, pelo contrário. Para você provar que você confia, tudo vai ser difícil. Não dá revolta ouvir ela falar, gente? Não dá indignação? Quem a Cristiane pensa que é para falar de sacrifício com as pessoas? Eu já coloquei áudio dela no meu canal falando que ela gosta de fazer fogueira santa. Não dá, gente. Eu acho que deve ser algum tipo de doença, algum tipo de distúrbio que passa de pai para filha. Eu gosto de fazer sacrifício. Quando chega a fogueira santa, eu me amarro. Claro que você gosta. Porque primeiro que você não sabe o valor do dinheiro. Segundo que não sai do teu bolso, sabe, o dinheiro que a pessoa juntou durante o mês inteiro para colocar aí para você comprar. A Cristiane Cardoso tem uma grife de roupas de marca. Ela usa roupas caríssimas de marca. Nesse evento no Templo Salomão, com o casamento lá em coletivo, a Esté estava com um vestido francês de aproximadamente 11 mil reais. Então, para ele, isso é dinheiro de almoço. Falar que gosta de fazer fogueira santa, pergunta para o obreiro, para o membro da Universal, o tormento psicológico que ele passa quando chega a fogueira santa. Pergunta como que ele se sente feliz da vida, do bispo está colocando o dedo na cara dele, dizendo que se ele não der para Deus, vai dar para o diabo. Que se ele não fizer para Deus, o diabo vai tomar o que ele tem, que todos têm que sacrificar para Deus. Aí promove o constrangimento público, botando de um lado quem está com o envelope da fogueira santa, do outro lado. Ela vive no mundo da fantasia, é a Nárnia da Crisóquia. A Nárnia da Crisóquia. É a Nárnia dela, é um mundo de fantasia. É um mundo de fantasia. Eu peço até desculpa a vocês, porque a voz dela não dá, eu não consigo ficar ouvindo muito tempo. Mas o alerta que eu faço, eu sei que tem muitos pastores me ouvindo, todos os pastores da Igreja Universal que estão me ouvindo, assistindo escondido, quanto mais tempo você ficar aí dentro, você sabe, né? Você vai padecer. Eu sei que tem muito sem vergonha também. Tem muito picareta. A Universal, uma seita, que a grande maioria das pessoas que estão ali não são convertidas. Elas vão, elas fumam, bebem, elas usam drogas, elas têm os seus vícios, mas estão ali cantando, batendo palma, estão ali dentro. É um público que é uma rodoviária. As pessoas não ficam. Elas porque a atrativa é muito forte. Você vai receber o óleo, vai receber isso, os seus caminhos vão se abrir, você vai arrebentar. Todo mundo gosta de um incentivo desse. Não existe evangelho ali, não existe um povo que de fato
conheça Cristo, porque o líder não conhece. Os pastores não leem a Bíblia, e tem muito pastor da Igreja Universal que é picareta, é briguento, xinga palavrão, muitos obreiros perturbados, arrumam confusão, são pessoas problemáticas ao extremo. Então, o que acontece é exatamente isso. Aí quando você ouve uma mulher dessa falar, ela vai falar aquilo que ela não sabe, ela não conhece a realidade das pessoas. Você nunca vai ver a Cristiane visitando uma pessoa em casa. Você nunca vai ver isso, meu filho. Desperta, obreiro. Você nunca vai ver o Renato Cardoso indo numa Paraisópolis, indo num Vidigal, indo no Complexo do Alemão. Nunca vai. Quando for, vai com o governador, uma escolta armada, polícia militar, um evento público, vamos lançar a pedra fundamental. É o evangelho das aparências. É esse evangelho que é totalmente anátema, é amaldiçoado. E eles vão herdar esse patrimônio, vão herdar. A Cristiane é herdeira do patrimônio do Bispo Macedo. Todos os anos que você, obreiro, deu seu dinheiro no sacrifício, fez fogueira santa, acumulou o patrimônio que vai ficar de herança para Cristiane Cardoso. Aceite você ou não. Aceite você ou não. O que eu penso é o seguinte, tem gente que não vai sair da Universal, tem gente que é doente. Eu sou Universal, não vai sair. Eu sei que tem gente que não vai sair de lá. Mas, em contrapartida, aqueles que são sinceros, aqueles que estão ali de bom coração, essas pessoas, vai chegar uma hora em que ela vai falar assim, gente, isso aqui não tem nada a ver com o evangelho, não. Nada a ver com o evangelho, nada a ver. Nada a ver. A pessoa mesma, ela vai cair em si e falar assim, o que eu estou fazendo aqui dentro? Estou perdendo a minha vida aqui dentro, estou perdendo meu tempo aqui dentro. Você que é pastor, a Cristiane dizer para você que você não pode ter descanso, que você não pode trabalhar, ou melhor, que você não pode tirar o seu dia de descanso, você não dorme direito, você vive atribulado, vive pressionado para bater meta, está caindo cabelo, adoidado, você está perdendo cabelo, está ficando doente, não está cuidando da tua saúde, que na Universal o pastor não pode ficar doente. Se ele ficar doente, ele está mal, ele é mais um peso. É mais um peso. Tem até uma circunstância que eu quero trazer grave aqui, muito grave, muito grave. Eu tenho testemunhas que ouviram comigo isso, da esposa de um pastor que estava internado em estado grave, e a determinação da igreja, na ocasião, era desligar os aparelhos. É desligar os aparelhos, porque estava gastando muito para a igreja. Muitos R$1.000 com a manutenção de uma pessoa que estava vegetando. E tantos outros casos. Para a Igreja Universal, você que é, na verdade, para a liderança universal, você que é pastor, você só serve para trabalhar, para trazer resultados. E você que é obreiro, você só serve para trabalhar de graça. Só serve para trabalhar de graça. E nós não podemos concordar com isso, meus irmãos. Não podemos concordar com essa patifaria, com essa hipocrisia. Eu vou trazer brevemente mais um áudio para compartilhar com vocês. Eu tinha outros conteúdos aqui para trazer, mas é tanta coisa, gente, tanta coisa, que a gente fica até com um brulho no estômago. Fica até com um brulho no estômago, porque eu não aguento isso. E o povo lá comentando, amém, bispo, amém, tá ligado, bispo, amém. Tudo uma hipocrisia, hipócritas. Mas nós vamos combater essa hipocrisia. Eu conto muito com vocês, meus amigos. Quero dizer para vocês que no próximo mês de junho, agora, muito provavelmente nesse início de mês, vai ficar um pouco difícil eu fazer transmissões, porque eu estou querendo mudar o espaço aqui que eu estou gravando. Preciso, na verdade, não é querendo, eu preciso, porque está dando cupim aqui. A madeira está toda podre. Essa madeira aqui, ela tá podre. Eu tenho que tirar tudo isso aqui, não sei nem como eu vou fazer isso. Eu preciso colocar uma outra parede para a gente tentar trazer para vocês mais conteúdos. Eu conto com o seu apoio. Eu já fiz alguns orçamentos aqui, eu acho que vai ficar em torno de uns R$2.800, R$3.000 para botar uma parede aqui. Tem que tirar essa parede para eu continuar fazendo gravações. Mas eu vou produzir conteúdos. Com recurso ou sem recurso. Se o recurso vier, glória a Deus. Se não vier, glória a Deus também. Mas o que a gente tem que continuar fazendo é alertando essas pessoas. Quando entra alguém que me chama de mentiroso, falso profeta, caído, olha o caído aí, ele tá caído, ele tá não sei o quê.
A gente tem que ter compaixão com essas pessoas. Tem que ter compaixão com elas, porque elas são cegas. E eu me preocupo com exatamente aquilo que a Universal diz tanto se preocupar, mas não está nem aí. Com a vida dessas pessoas, com a alma delas. Com a alma delas, estão fazendo várias pessoas se perderem no engano de fazer corrente dos 318, corrente dos empresários, sessão de descarrego. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Abra os olhos, você que é obreiro da Universal e você que é pastor, não espere mais. Fale para você mesmo. Em junho, o Macedo e o Renato vão ficar sozinhos. Sai, meu irmão, sai com honra. É melhor você recomeçar a sua vida sozinho do que ficar aí dentro. Não tem sentimento melhor do que a liberdade. Não tem nada melhor do que você dizer: louvado seja Deus que eu estou trabalhando de maneira decente e honesta. Tá certo, meus irmãos? Eu tenho produzido conteúdos devocionais. A gente vai deixar com vocês aqui mais esse conteúdo. Lá no Telegram eu vou tentar colocar os áudios inteiros lá. E eu conto muito com o apoio de vocês, tá bom? Desculpem as falhas técnicas, vamos tentar melhorar o máximo que a gente pode. E a gente espera que todos vocês sejam abençoados, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Obrigado por mais essa live. Estou tentando fazer menos de 1 hora para eu conseguir fazer os cortes aqui e colocar para vocês assistirem, tá bom? E vamos fazer o máximo. Obrigado, minha irmã Rejane. Se Deus assim abençoar, tem alguns amigos que me ajudam. Eu fico sem graça de ficar fazendo contato com as pessoas. Na verdade, as pessoas entram em contato comigo querendo me ajudar. Eu vou tentar mexer nisso aqui. Eu fiz uns 2 ou 3 orçamentos para mexer nessa madeira aqui. O pessoal dos membros vai ver. Eu vou fazer um vídeo lá para mostrar para vocês. Tá totalmente podre aqui, porque a casa é antiga, então tá totalmente podre isso aqui. Vou tentar mudar essas espumas que eu coloquei aqui. Vou botar uma parede nova para a gente fazer uma gravação legal, fazer um estúdio bacana, para produzir conteúdos para você. Se eu tivesse espaço, faria até um podcast, mas aí já sai muito aí a coisa é outro nível, não tem esse recurso por enquanto, tá bom? Deus abençoe a todos. Um grande abraço, meus irmãos. Fique com Deus. Desejo uma ótima semana para vocês. Que Deus os abençoe, que os ajude. Vamos em frente, creia sempre que a verdade vem aí, tá bom? Tchau, amigos. Fique com Deus. Ótima semana para vocês. Tchau. Se você curte o conteúdo do canal, quer apoiar ainda mais? Clique no botão Seja Membro para ter acesso a benefícios exclusivos. Muito obrigado a você que é membro do canal e você que ainda não é membro, nos apoie nessa missão porque a verdade vem aí.